nesse dia, é, ela... Perdão, me embananei aqui. Então, nós tínhamos agendado o médico para minha menina, né? Porque tinha aparecido uma hérnia na barriga dela. E então, só que nesse dia, um determinado dia de manhã, a diretora me ligou para eu ir na escola. E eu cheguei lá na escola, a diretora falou assim: Olha, Débora, a sua filha falou hoje na sala de aula que ela tinha sido molestada por um professor. E então, quando o meu mundo desabou ali, né? O meu mundo caiu ali naquele momento. E quando a diretora falou, né, pra mim que ela tava com a conversa que ela tinha sido molestada por um professor, e aí ela chorava muito, com medo, né? Ela achava que eu iria bater nela se ela tivesse contado aquilo pra mim, né? Porque como toda pessoa que é abusada acha sempre que a culpa é dela. E quando ela foi explicando, né, que o professor colocava a mão por dentro da roupa dela, molestava ela e tudo mais, e eu chorava assim muito e eu falava assim, eu vou matar ele. No meu pensamento, a única coisa que vinha era, né, como humana, que eu tinha que matar ele, já que ele tinha feito aquilo com a minha filha. E se passou, então ali, né, foi feito ali, foi levado para a perícia, foi todo aquele corre, né, de levar na delegacia para fazer a perícia, para saber, né, se tinha sido molestada de fato e estuprada, porque ela era uma criança. Ela estava na 4ª série quando ela falou, e esse professor tinha dado aula para ela na 3ª série. Ela foi molestada a 3ª série inteira, o ano inteiro. Só que quando foi na 4ª série, mudou de professor, era uma professora muito querida. A professora começou a ver que ela estava estranha, que ela agia estranho dentro de sala de aula, mas nunca imaginou, né? E só que esse professor ainda trabalhava na escola. Então, na 4ª série, como ele não tinha acesso às alunas em sala de aula, ele fazia com que elas carregassem livros para ele até a biblioteca na hora do intervalo, e ele molestava ainda elas na hora do intervalo. Então, elas tentavam fugir, né? Tentavam correr, mas ele sempre dava uma ordem e tudo mais. E então, quando ela comentou com as amigas, as amiguinhas comentaram com a professora que acharam estranho, porque ela tinha usado o termo que ela tinha sido violentada, né? Abusada, ela usou o termo abusada, e aí a professora contou para a diretora. Enfim, fomos à delegacia, fizemos a perícia e tudo mais, e ali, né, começou o tratamento do Senhor na minha vida, né, como mãe, como pessoa, como serva do Senhor. Naquele tempo eu era ministra de louvor na minha igreja, eu cantava, né, no louvor, e começou, né, aquela guerra, porque querendo ou não, uma cidade pequena, muitas pessoas falam muitas coisas, né, e inventaram muitas coisas naquela época que ofendiam a nós, né? Além de falarem que era mentira, que era invenção, inventaram coisas para destruir mesmo a nossa família, como se aquilo tivesse acontecido dentro da nossa casa, e aí estávamos inventando que era o professor. Enfim, né? Cajatiense que não sabe de nada, mas gosta de falar tudo. Essa é a realidade, né? Porque até nós mesmos, quantas vezes eu falei coisas sem saber. E aí o Senhor vai nos tratando, né? Quando é conosco, quando é com a gente que acontece. Nós aprendemos em várias áreas da nossa vida. E ali começou um tratamento muito difícil, porque eu era cristã, eu era ministra do louvor, minha filha tinha sido abusada,
e eu, como humana, só queria matar o abusador. E começou um tratamento, foi muito difícil, quase destruiu a minha família, o meu casamento, porque nós tivemos que passar por psicólogo. E quando a minha filha precisou, né, passar por um tratamento psicológico, e eu também, porque eu fiquei desequilibrada. E aquele abuso lá na minha infância, né, que eu achei que não tinha causado nada para mim, veio à tona na minha vida. Tanto que a psicóloga falou para mim, perguntou para mim, ela falou: Débora, eu preciso te perguntar, depois de algumas sessões, você já foi molestada, abusada? E eu comecei a chorar e eu contei, ela falou: pelo jeito que você reagiu, claro, né, que qualquer mãe reage a um abuso de um filho e, né, nós ficamos assim, a gente nem sabe como agir, porém, o jeito que você reagiu parecia muito que você tinha sido já também violentada, molestada. E foi um tratamento assim de muito tempo mesmo. E nós sabemos que a justiça brasileira é uma justiça, né, muito falha, né? A justiça do homem é falha, mas o Brasil, né, tá em primeiro lugar aí nessa falha da justiça, infelizmente. E eu passei assim numa cidade pequena, né? Nós não tivemos muita ajuda do município e tudo mais, era uma escola municipal e dos governantes, né, que eu digo, porque a escola foi excelente, a diretora, né, foi excelente, e aí começamos uma luta. E naquele tempo eu não tinha muita sabedoria, então postei no Facebook, né, querendo brigar e tudo mais. Mas o Senhor, assim, ele falou muito forte no meu coração na época. Usou uma pessoa para falar comigo. O Senhor não estava desamparando a sua filha. O Senhor protegeu a sua filha. A Natália, ela não chegou a ser estuprada de fato, porém qualquer molestação, né, quando você é molestado com menor de 12 anos, na lei é estupro de invulnerável. Então, ele iria ser processado por estupro. E ali o Senhor começou a falar comigo que ele tinha protegido ela do pior. Ele tinha protegido a vida dela, que ele tinha colocado anjos para proteger, livrando ela do pior. Mas nós não entendemos. Nós queremos que o Senhor proteja. Nós achamos às vezes que a proteção é o livramento total de qualquer dor. Mas não é assim. Muitas vezes o Senhor permite coisas porque a nossa dor vai curar outras dores. E é o que eu tenho sentido no coração essa semana inteira, assim. E ontem o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre falar sobre isso. Hoje eu sou curada, né? Eu creio em nome de Jesus, consigo falar até sem chorar. Mas já sofri muito, né? Por isso. Então, lá quando começou tudo, que a gente ia atrás, né, da justiça, de delegacia e de tudo mais, foi assim um tempo muito difícil mesmo. Eu achava que eu estava sozinha e eu tinha sede de justiça. E o Senhor começou a tratar algo em mim. E eu nunca me esqueço, um dia, logo depois que tudo isso aconteceu, ele não tinha sido preso ainda, ele tinha sido apenas afastado do cargo dele, mas continuava trabalhando para a prefeitura. E eu estava num culto e eu estava ministrando o louvor. E naquele dia eu nunca me esqueço. O hino que eu fui ministrar, que nós estávamos cantando, era aquele: Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder,
pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E eu ministrando aquele hino, e na minha mente eu falava: como que o Senhor vai encher a minha vida? Tudo que eu quero é que o Senhor mate ele. Por que que o Senhor não matou ele? Por que que eu não posso matar ele? Mas eu ministrava aquele hino e eu chorava muito, era muita dor na minha alma. E eu cantando, né? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Eu lembro que eu chorava muito. E a Igreja Batista é uma igreja assim, claro, a gente sente muito o Espírito Santo, mas é mais tradicional. E eu chorava cantando. Eu acho que ninguém estava entendendo nada, né? Claro, os irmãos sabiam, mas né, eu chorava muito. E eu cantando aquele hino, e eu falava: Deus, como que eu vou ministrar esse louvor? Sendo que meu coração tá com tanto ódio. Tudo que eu quero é matar esse homem que fez isso. Como que eu vou ministrar na tua casa? Como que eu vou cantar ao Senhor, que eu quero te adorar, com essa dor no meu coração? E eu lembro que o Espírito Santo falou nitidamente comigo aquele dia. E ele falou assim para mim: você só precisa declarar que você decide perdoar. E eu caí de joelhos no altar. E eu chorava e eu falei: eu decido perdoar. E o Espírito Santo falou para mim: eu vou te ajudar a perdoar o abusador da sua filha. E eu chorava e se passou, né? E o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, no meu coração, e ele falava para mim: você precisa decidir perdoar. Todos os dias, decidir perdoar. E se você deixar nas minhas mãos, eu vou mostrar para você que eu estou no controle e que eu sou o Deus da justiça. Foi muito doloroso deixar nas mãos do Senhor. Mas aonde eu ia, antes de eu ir, eu pedi ao Senhor que fosse comigo. Então, eu ia atrás dos meus direitos, porque como ser humano, né, como mulher, nós precisamos correr atrás dos nossos direitos, dos nossos filhos, mas com o Senhor à frente. Então eu ia na justiça, eu corria atrás de advogado, eu corria atrás de tudo, eu queria que ele fosse preso, que ele pagasse por aquilo que ele tinha feito, eu fui atrás de jornal, eu fui atrás do Ministério Público. Então eu fiz tudo que estava nas minhas mãos, porém em oração, orando ao Senhor, pedindo que ele fosse à frente, pedindo que ele, né, nos mostrasse. E nesse período mais vítimas foram aparecendo, e ele foi, né, ele não me deixou sozinha, não no sentido, né, que eu queria que aparecesse, que ele tivesse feito isso com mais pessoas, mas se ele tivesse feito, que o Senhor mostrasse, porque nós queremos, né, a minha sede era que isso não acontecesse com mais ninguém. Então, ali, né, o Senhor foi me tratando. E eu lembro que ele foi preso um dia antes do meu aniversário, no outro ano isso, quase mais aí de 7, 8 meses lutando. E ele foi preso um dia antes do meu aniversário. E eu lembro que eu sentei na escada que tinha assim na minha casa,
na casa que eu morava, e eu chorei ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelo presente, porque tudo que eu queria era justiça, mas eu não queria fazer a justiça com as minhas próprias mãos, porque eu sou tão falha quanto qualquer outra justiça humana. Então, quando ele foi preso, começou ali, né, mais uma luta, porque aí tinha que ir, né, na justiça fazer, as crianças tinham que depor, né, as mães e tudo mais. E ali foi uma guerra muito grande, porque eram crianças que precisavam depor, né? E os adultos, né, do lado do réu, advogado, para mim era um ímpio, sem coração, porque todos, né, segundo aí os advogados, todos merecem defesa, né? Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, porém eram crianças. E, né, nós sabemos que tem pessoas que não tem mesmo jeito, não tem coração, não sabe falar, né? E até quando estão defendendo são maus. São os homens maus que a Bíblia fala. Então, foi uma luta muito grande, porque a minha filha sofreu muito e ela começou a entrar ali, né? Se passou anos e ele continuou preso e foram feitos alguns depoimentos e ela chorava muito, ela, né, queria sair daquele lugar, não queria mais estar ali, né, falando sobre aquilo, mas era preciso. E eu lembro, né, que o Senhor, assim, ele foi me lapidando mesmo em meio à dor, foi me ensinando a depender dele, a esperar nele, a orar a ele para tomar qualquer decisão. O Senhor enviou um advogado para nos defender e ali, nesse tempo, né, entre depoimentos, justiça e tudo mais, a minha filha foi crescendo e quando ela foi entrando na pré-adolescência, ela teve depressão, ela era muito oprimida por Satanás e começou a guerra, né, espiritual. E quando um dia eu descobri que ela estava se cortando, que ela estava cortando os pulsos e estavam bem machucados, e eu entrei em desespero, eu não sabia como agir, eu não tinha a sabedoria, né, de hoje, e o Senhor foi me lapidando muito nisso também, porque eu era muito rígida, muito autoritária, muito briguenta. Eu sou ainda um pouco rígida, autoritária talvez, mas hoje eu creio assim que eu tô bem melhor do que eu era. E antes, então ela tinha medo de mim, na verdade, né? Tanto assim que eu me culpei muito, porque como ela tinha medo de mim, ela não tinha me contado antes o que tinha ocorrido. Então eu levei essa culpa por muito tempo, porque eu achava que a culpa era minha. E é uma carga que nós humanos não conseguimos carregar, né? A carga da culpa é muito grande, é muito pesada, nós não conseguimos carregar. Por isso que a palavra do Senhor fala, né, para nós trocarmos o fardo com o Senhor, porque o fardo dele é leve, né? É suave. Então eu carreguei essa culpa muito tempo, né? De que a culpa era minha de não ter ficado sabendo antes, de não ter notado nada antes. E então, quando ela se cortava, quando ela uma época ela cortava até
pé, assim, esqueci o nome. Hã? Canela. E aí ela cortava, né? Porque eu tinha ameaçado ela. Eu falei que se ela cortasse, eu ia bater muito nela se ela cortasse o pulso de novo, porque eu não tinha sabedoria. Eu não sabia agir ali naquele momento, né? Nunca tinha acontecido comigo. Eu nunca tinha cortado meu pulso, né? Era uma coisa muito nova, assim, pra mim. E então, eu ameacei ela e ela começou a cortar, então, a canela pra o tornozelo, porque tinha como esconder. Porque a dor dela era muito grande. E ela não sabia lidar com a dor. E então, quando ela entrou em depressão, quando ela começou a ficar muito rebelde, quando ela, né, começou a ser oprimida por Satanás, o Espírito Santo começou a me lembrar: você precisa decidir hoje perdoar de novo. Porque o processo do perdão é um processo grande. Não é assim, eu decido perdoar, tá tudo bem, eu esqueci e agora a vida que segue. Às vezes leva anos para concluir, né, aquele perdão, ou meses. E é sobre isso que o Senhor falou comigo para eu falar aqui, que nós precisamos decidir perdoar. Eu lembro de muitas vezes eu estar cozinhando, fazendo o meu almoço e chorando. Eu chorava muito, porque eu também tive um período de depressão. Eu não conseguia sair do meu quarto. Eu não conseguia levantar da minha cama. Eu levantava assim para tomar banho. E eu tive assim um período muito longo de depressão, uma tristeza assim profunda mesmo, que eu não sabia. Eu olhava para minha casa, eu queria limpar a casa, eu queria cuidar dos meus filhos, eu queria fazer as coisas e eu não conseguia. Eu era assim muito oprimida por Satanás mesmo. Era uma dor muito grande. E por conta disso, isso levou, né, tudo isso, todo esse abuso levou a feridas terríveis, a feridas muito grandes mesmo. E talvez alguém esteja passando por isso. Talvez você esteja num estado que você nunca pensou que você estivesse. E você não entende por que que você não consegue superar a sua dor. Por que que você não consegue continuar a sua vida. E hoje o Senhor está falando para nós: decida perdoar, declare com a boca em alta voz: eu decido perdoar. Então o Espírito Santo vai ter uma abertura para te ajudar a perdoar, porque quem vai te ajudar a perdoar é o Espírito Santo. Nós somos humanos, nós somos fracos, falhos, nós não temos amnésia, nós vamos lembrar do que aconteceu. Porém, nós precisamos ter sabedoria, né? E deixar o Espírito Santo agir, deixar o Espírito Santo, né? Agir em nós e através de nós. E então, muitas vezes quando eu estava cozinhando, eu lembro que eu chorava e eu ali no fogão, chorando, porque a Natália estava deprimida, porque ela estava rebelde, eu não sabia como lidar, eu não sabia como agir. E eu chorava cozinhando e eu falava: eu decido perdoar. Oh, Espírito Santo, eu decido perdoar. E eu falava, eu repetia isso todo dia, durante muitos dias, chorando, e isso me levou, né, aos pés do Senhor. E o Senhor tratando em mim, no meu coração, e até que um dia eu lembro, não sei dizer assim, mas levou muitos anos, levou assim mais de meses. O Espírito Santo me falou que eu precisava orar por ele, que eu precisava orar, porque o Espírito Santo me fez uma pergunta:
E se ele tiver um encontro comigo dentro daquela cadeia e me aceitar e se arrepender e ir para o céu, você não vai querer ir para o céu porque ele vai estar lá? Porque o Espírito Santo ministrou no meu coração que não era questão de merecimento. Ele não merecia o perdão. Mas eu também não. Eu não merecia o perdão de Jesus. Muitas vezes nós achamos assim, mas eu nunca fiz mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não desejo mal a ninguém, eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. Mas a palavra do Senhor, que é a verdade, ela nos diz que todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Nós não merecíamos o perdão de Jesus. Por isso que nós precisamos entender que não é questão de merecimento. As pessoas que nos fazem mal talvez não mereçam o nosso perdão, mas muitos falam, né? Não perdoar alguém é tomar o veneno achando que você está matando o outro. Porque a falta de perdão, ela só faz mal para quem não perdoa. Porque às vezes o que te ofendeu até esqueceu, nem se lembra mais, está vivendo a vida dele. Mas nós, né, o que apanha nunca esquece, né? O que bate é que esquece. E às vezes nós estamos ali remoendo e não estamos vivendo, não prosperamos, às vezes, em muitas áreas da vida, por falta de perdão. E então o Senhor começou a ministrar o meu coração, eu entendi, eu chorava muito, mas eu orava por ele. E eu falava, Senhor, se um dia ele tiver um encontro contigo, que ele possa se arrepender, que ele possa conhecer o Deus que eu conheço, que ele se arrependa, que ele tenha um encontro real com o Senhor. Mas eu confesso que até hoje eu oro, mas que ele veja que o Senhor é Deus justo. Então eu creio que ele vai ficar lá até o último dia da pena dele, porque Deus é justiça e Deus não nos desampara. E eu creio que assim como nós, né, ainda que a gente se arrependa dos nossos pecados, a gente paga. Isso também, o perdão não livra o culpado da consequência. Então não é porque eu perdoei que ele vai ser livre do pecado, da consequência. O Senhor vai tratar com ele. Mas o que o Senhor queria tratar comigo era que eu precisava perdoar. Então, nós precisamos entender isso, que aquilo que o Senhor quer tratar em nós, Ele está tratando em nós. Não tira a culpa do outro, porque Ele vai tratar o outro também. Então nós precisamos deixar que Deus nos trate e que Deus faça em nós aquilo que Ele quer fazer em nós. Não precisamos nos preocupar, né, com o outro, porque o Senhor falava para mim que eu precisava perdoar. Eu precisava declarar todo dia que eu decidia perdoar. E quando o Senhor me levou a orar por ele, o Senhor me levou a orar por ele. Que ele tenha um encontro real contigo, que ele conheça o Senhor e que ele pague pelo que ele fez e que ele não faça com mais ninguém. Então, essa, né, começou a ser a minha oração. E quando ele foi condenado, né, depois de todo o julgamento, ele foi condenado a muitos anos de prisão. E eu creio que ele vai pagar por aquilo que ele fez. Eu nunca mais o vi, né? E não sei o que o Senhor vai fazer em relação a isso. E
Mas eu sei que o meu coração precisa estar no Senhor. Se algum dia, né, eu ver, se algum dia eu encontrar. E eu sei também que o Senhor está protegendo a minha família. Eu, os meus filhos, né, a minha filha que sofreu. E então começou um tratamento aí em mim. E quando eu entendi aquilo que o Senhor queria de mim, começou um tratamento na minha filha. Eu quero muito que um dia ela participe, sabe, do podcast, contando o testemunho dela. Porque foi um tratamento muito grande também. Hoje, né, ela já é adolescente, quase maior de idade, mas o Senhor tratou com ela e ela ouviu do Senhor que ela precisava perdoar. E quando ela decidiu perdoar, quando ela, né, passou aí pelo processo, e eu creio que continua ainda decidindo perdoar, declarando, né, que decide perdoar, que precisa perdoar, reconhecendo, né, o Senhor, muitas coisas começaram a acontecer também na vida dela. O ministério dela, aquilo que o Senhor tinha para ela, começou a ser revelado a ela, porque é assim que o Senhor faz. Ele espera que a gente decida obedecê-lo. Quando ele fala para nós, eu creio que esse vídeo não é em vão, não é à toa. Alguém precisa ter os olhos abertos para decidir perdoar. Alguém precisa. Eu não sei se está aqui, se vai assistir depois, mas o Senhor está falando. Se você abrir a boca e falar, eu decido então, Espírito Santo, me ajuda, porque eu não consigo, a minha raiva é muito grande. Você pode ser aberta ao Senhor, porque o Espírito Santo conhece o nosso mais íntimo pensamento. Então você pode falar toda a verdade, porque ele não vai se ofender, ele não vai ficar, meu Deus, eu nem sabia disso. Como assim ela tem tudo isso dentro dela, não sabia? Não, ele não vai ser pego de surpresa. Ele precisa que você reconheça que tem. Ele precisa que você reconheça a raiva, o ódio, a ira, a falta de perdão. E ele precisa que você fale para ele, tá bom? Então me ajuda. Eu decido perdoar. Eu decido então. Porque aí ele vai falar, então agora sim, agora eu vou te ajudar. Agora eu vou agir em seu favor. Agora então eu vou começar a trabalhar em seu favor. E eu lembro que, e agora passou muitos anos, né, disso, e o Senhor foi tratando, foi lapidando, foi me mostrando muitas coisas, abriu os meus olhos espirituais, porque quando nós nos entregamos a Deus, quando nós sabemos que só Ele pode nos curar, então não tem outro caminho, não tem outro jeito. Você vai precisar mergulhar fundo com Ele. E eu entrei, né, desci a casa do oleiro. Deixei o Senhor tratar muitas coisas em mim. E que ainda, né, muitas coisas precisam ainda ser tratadas, mas sobre o perdão, sobre ter um coração compassivo, entender a dor do outro, ter um coração amoroso, entender sobre não falar da vida do outro ou falar coisas que eu não sei, mentiras. O Senhor vai tratando em nós. E às vezes é bem doloroso o jeito que Ele trata. Não fofocar sobre aquilo que eu não sei, defender aqueles que precisam de defesa, mas sempre crendo que Ele é o justo juiz. Então o Senhor foi tratando muitas coisas, e quando se passou assim muitos anos, aconteceu algo que eu precisei perdoar de novo. E foi algo comigo. E eu lembro que o Espírito Santo foi tão nítido
e ele falou para mim: você perdoou algo tão terrível, você conseguiu, você declarou, olha como você conseguiu perdoar, eu te ajudei, por que que agora você não pode perdoar de novo? E eu fui lapidada mais uma vez. E hoje, quando eu sofro assim golpes da vida, calúnia, fofoca, mentiras ao meu respeito ou apunhaladas pelas costas, eu fico chateada, porque eu sou humana, fico triste, me entristeço, choro, mas eu vou aos pés do Senhor e falo rapidamente, porque eu não quero que nada, nem ninguém atrapalhe aquilo que o Senhor tem na minha vida. Então, mais rápido que eu consigo, depois do choque, eu vou aos pés do Senhor e falo: eu declaro que eu decido perdoar, Pai. Eu decido perdoar essa pessoa, essa fofoca, essa mentira, que o Senhor trate com essa pessoa, que o Senhor venha e, traga à luz a verdade, mas eu já quero decidir perdoar, porque eu não vou ficar paralisada, eu não vou voltar para aquele lugar escuro da depressão, eu não vou voltar para aquele quarto escuro. Então eu sempre declaro: só quem passou pela depressão sabe como é terrível os dias escuros, os dias no quarto escuro, os dias que você parece que vai morrer de tanta tristeza. Então eu sempre declaro o Senhor na minha vida, eu sempre peço, clamo ao Senhor, porque o Senhor está atento a nos ouvir, os seus ouvidos estão inclinados, e como Davi, eu posso declarar: clamei ao Senhor e Ele me ouviu e me resgatou. Então, nós precisamos crer que o Senhor está ali pronto a nos ouvir, está sempre pronto a nos resgatar, do fundo do poço, da depressão, da opressão, das mentiras do inimigo, porque nós achamos muitas vezes que algumas coisas que acontecem na nossa vida é o fim, acabou, não tem, não tem mais saída. E eu não sabia o que ia acontecer com a minha filha, eu não sabia como ela seria, eu não sabia como que seria o futuro dela, mas eu posso dizer para vocês, eu me agarrei ao Senhor. Não foi assim ninguém que me tirou da minha depressão, não foi ninguém que resgatou a minha vida, não foi ninguém que resgatou, não foi ninguém humano que resgatou a minha filha da depressão, da opressão. Foi o Senhor Deus vivo e fiel, o justo juiz, o poderoso El Shaddai, o Adonai. Oh, aleluia, foi Ele que nos resgatou. Não foi o psicólogo, não foi remédio, não. Foi o Deus vivo e fiel. Ele que tirou toda a culpa, todo o medo, e Ele que nos ajudou a perdoar. Não tem ser humano que ajude a gente a perdoar aqueles que nos ofenderam. Não tem um psicólogo que vá ajudar alguém que sofreu um abuso. Ele é só ali um instrumento. Mas o Senhor, o Espírito Santo, é aquele que sonda o coração, é aquele que entra no mais íntimo
no mais escuro do nosso coração e Ele traz à luz aquilo que nem a gente sabe, que a gente sente ou que a gente pensa, aquilo que está tão escondido que nem nós sabemos que está ali. O Espírito Santo é aquele que cura, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vem e fala: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a perdoar o seu abusador. Eu vou te ajudar a perdoar a sua mãe, o seu pai. Eu vou ajudar você a perdoar aqueles que têm tentado te derrubar, que têm te ofendido, que têm falado mentiras ao seu respeito. Eu vou ajudar aquele que te estuprou durante anos, diz o Senhor. Eu vou ajudar. Talvez você ache que sua vida foi destruída por conta de um abusador, por conta de um estupro. Talvez era uma pessoa que precisava te proteger, um pai, um padrasto, um professor, como foi com a minha filha, onde você acha que você deveria estar segura, mas o Senhor, Ele usa toda a nossa dor para curar outras pessoas. A palavra do Senhor nos diz, né, que assim como as dores de Jesus servem para nos curar, as nossas dores também servirão de consolo para outras pessoas. Assim como eu passei pela dor terrível de ter sido, né, molestada, ter uma filha molestada, e um processo muito doloroso. Mas hoje, depois de anos, eu estou aqui, consigo falar sem chorar, para a glória de Deus. Não é porque eu sou forte, não é porque não doeu, não é porque, às vezes nem ela tá contando para, sei lá, se vangloriar, não. Eu não queria. Eu não queria ter esse testemunho, eu não queria. Mas o Senhor me incomodou tanto essa semana para falar sobre isso. E eu estou aqui para consolar você com o consolo que Jesus me trouxe durante todo esse processo. Foi um processo muito difícil, de muita dor, e talvez você decida hoje perdoar, decida ir falar com a sua boca: eu decido perdoar, eu quero começar então o processo de cura. E talvez daqui uma semana você ache que você vai morrer de tanta dor na alma, mas o Senhor manda te dizer: declare todos os dias. E quando o diabo vier te acusar, continue declarando: eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu não vou morrer nesse deserto. Eu não vou morrer nesse quarto escuro. Eu decido perdoar. E para o quarto escuro eu não volto mais. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu quero deixar uma observação, né? Eu não sou contra terapia, nem tomar remédio para depressão, para ansiedade, mas eu tenho uma certeza comigo, né? Tudo isso é instrumento do Senhor, né? A minha filha também precisou fazer terapia há muito tempo, e eu também fiz, mas nós não podemos nos agarrar nisso. Nós precisamos entender que o Espírito Santo Consolador é aquele que nos ajuda na cura da nossa alma e do nosso espírito. Ele é aquele
que se nós dependermos só do médico e do remédio, nós vamos ter recaídas. Nós talvez vamos ficar dependentes disso. Mas se você ficar dependente do Espírito Santo, ele pode te curar completamente e um dia você não vai precisar mais se apegar a remédios, né, a terapia. E eu creio assim, eu creio nisso, né? E talvez não pense que vai ser um processo rápido. Talvez demore. Talvez seja rápido para um, mais demorado para outro, mas continue na dependência do Senhor. Aqueles que estão passando por tristezas, por depressão, opressão, ansiedade, o Senhor está contigo. Não ache que o Senhor não está do seu lado por conta disso. Ele conhece o nosso limite, Ele sabe que somos pó, Ele sabe que nós somos humanos, mas se apegue ao Espírito Santo. Fale para Ele que você precisa dEle para te ajudar. E eu creio que quando você decidir perdoar, quando você decidir deixar o Espírito Santo te guiar, muitas coisas vão destravar na sua vida. E os seus olhos espirituais serão abertos para que você veja muita coisa. E Ele vai te curar de outras coisas também. Não é só disso, porque eu falo isso por mim. Porque o Espírito Santo tratou muitas áreas da minha vida a partir do momento que eu decidi perdoar um abuso. Então, eu queria deixar isso para vocês. Eu resumi o tanto que eu pude e eu quero, falar para vocês que decidam perdoar, decidam deixar a sua vida nas mãos do Senhor. Não guardem rancor. Isso só vai destruir a sua vida e impedir aquilo que o Senhor tem na sua vida. Porque a falta de perdão impede muitas coisas. Ele nos seca. Ele nos faz pessoas estéreis espiritualmente. A falta de perdão traz o câncer também, fisicamente. Tem até estudos falando sobre isso, né? Então, a falta de perdão traz consequências terríveis para a nossa saúde espiritual e física. Então, que o Espírito Santo ministre ao seu coração, que está ouvindo, essa mensagem. E o que nós precisamos guardar muito no nosso coração é que o Senhor não entende a desobediência. A palavra do Senhor fala aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E lá no versículo 14 do capítulo 6 fala assim, Jesus falando aos discípulos: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, é uma lei no mundo espiritual. E o Senhor não entende quando nós não perdoamos. Ele entende a nossa dor, Ele entende a ofensa e Ele entende que nós somos humanos. Porém, Ele está falando para nós: decida perdoar. Abra a boca e declare: eu decido perdoar. Ainda que eu esteja com muita raiva, mágoa, mas eu decido. Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Aleluia. Aí então, Ele vai tratar no seu coração e Ele vai te ajudar a perdoar. E Ele também vai te curar, e Ele também vai destravar as coisas na sua vida, e Ele também vai fazer que a sua dor vire consolo, e Ele vai te usar através da sua dor, porque Ele vai te curar para curar outras pessoas. Aleluia! Deus não perde nada
Deus não permite nada à toa. E Deus não perde nada das nossas vidas, nem mesmo as nossas dores. Aleluia! Grande Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Quero orar para que o Senhor te ajude. Se você precisa perdoar alguém, escreva aí: eu decido perdoar. Declare com a sua boca. Deixe aí: eu decido perdoar. Para que o Espírito Santo comece a agir a partir de hoje na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você conhece pessoas feridas que precisam decidir perdoar, manda esse vídeo, encaminhe esse vídeo para que pessoas conheçam a chave para perdoar, porque a chave é o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode nos ajudar a perdoar os nossos ofensores. Aleluia, aleluia. Grande Deus, poderoso e fiel é o nome do Senhor. Jesus maravilhoso e fiel. Glórias ao nome do Senhor, que é justo, que é benigno. Aleluia. Ele continua sendo bom. Em meio às nossas dores, Ele é Deus bondoso. Mesmo em meio às nossas dores e aflições, Ele continua sendo soberano, digno de adoração. Oh, aleluia, grande Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Adonai, o Senhor, dono de todas as coisas. O Senhor, que é sobre todas as coisas, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele não é pego de surpresa, diz o Senhor. E o diabo não toca sem a permissão dele. Então, tudo que acontece, até as coisas ruins, o Senhor permite. O diabo não pode fazer nada sem a permissão do Senhor. E Ele sabe aquilo que nós conseguimos suportar. Ele sabe como nos tratar. E nós não merecemos o perdão de Jesus. Talvez nós nos achemos boas demais para sofrer algumas dores. Mas nós precisamos entender que nós somos maus. Nós somos pessoas que não merecemos coisas boas. Mas o Senhor misericordioso e bondoso, que nos ama, que morreu para nos salvar naquela cruz, Ele tem nos protegido, tem nos poupado de coisas piores. E se o inimigo pudesse, ele nos comeria vivos, mas o Senhor tem nos protegido. E algumas dores que vêm são para nos tratar, são para nos levar mais perto do Senhor, são para nos lapidar, são para nos levar ao nosso propósito. Aleluia! Essa dor vai levar você ao seu propósito. Aleluia! Talvez, nós não queremos passar por dores para ser levados ao propósito. Mas algumas dores são necessárias para que nós sejamos levadas ao nosso propósito. Vamos orar? Vamos orar então para que o Senhor nos ajude a perdoar, para que o Senhor cumpra em nós o desejo dele,
para que o Senhor cumpra em nós aquilo que Ele tem para nós. Amém? Você que chegou agora, se quiser, puder assistir o vídeo desde o começo, porque hoje o Espírito Santo está nos dando uma chave para perdoar os nossos ofensores. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor, ó Deus, tem falado conosco. O Senhor, ó Deus, tem nos ajudado, tem nos lapidado, tem nos instruído para obedecermos ao Senhor, para sermos levadas cada vez mais perto do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro por aquelas mulheres que estão aqui, Senhor, aquelas que irão assistir mais tarde esse vídeo, aonde esse vídeo chegar, que ele seja um canal de cura para essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro por aquelas jovens, adolescentes, ó Deus, crianças, ó Deus, mulheres adultas que foram molestadas. Senhor, a dor é muito grande, Pai. A dor na alma é muito grande. Oh, aleluia. Talvez, ó Deus, essa pessoa não entenda por que aconteceu com ela. Senhor, talvez a luta dela seja com o Senhor, culpando o Senhor por não a ter protegido. Ah, Espírito Santo de Deus, que nessa noite, nessa hora, através desse vídeo, venha sobre essas vidas o teu consolo. Venha sobre elas, Pai, a sua cura, sabendo que o Senhor é bom, que o Senhor, ó Deus, estava com ela em todo o tempo, e que o Senhor, ó Deus, é um Deus fiel, e o Senhor não permite nada à toa, e o Senhor é aquele que vai usar essa dor para curar outras vidas. E o Senhor também é um Deus justo. O Senhor não deixará o culpado se sair por inocente. A tua palavra diz. A tua palavra nos garante que o culpado não vai se passar por inocente. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, que o Senhor, ó Deus, mostre a essas pessoas que o Senhor é nas nossas vidas. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, cura os corações. Senhor, eu oro por aquelas que foram estupradas. Ah, Senhor, Deus, é uma dor muito grande. Pai, Abba, Pai, nós clamamos aquelas que quase morreram. Ah, Senhor, que foram estupradas durante anos. Oh, Espírito Santo, Consolador, nós oramos por elas. Espírito Santo de Deus, entra na casa dessas mulheres com consolo, com cura. Senhor, sonda o coração delas. Abre os olhos espirituais dessas mulheres, Pai. Vai quebrando toda a corrente. Vai, ó Deus, desfazendo todo o laço que foi ligado a elas através do estupro. Nós clamamos em nome de Jesus que todo laço seja cortado. Oh, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aonde chegar esse vídeo, em nome de Jesus, Pai, cura essas mulheres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, ó Deus, alcança, Senhor. Alcança, Senhor. Alcança essas mulheres.
Senhor, aquelas que não conseguem perdoar, aquelas, Senhor, que estão feridas na alma. Senhor, elas foram abusadas, ó Deus, psicologicamente. Cura, cura, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, de toda depressão, de toda opressão, de toda ansiedade, síndrome do pânico. Espírito Santo de Deus, entra com a tua água viva nessas casas, nesses corações, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu clamo ao Senhor, Pai. Eu clamo ao Senhor, Pai. Oh, Espírito Santo. Eu clamo ao Senhor, Pai, por essas vidas. Senhor, nós declaramos mais uma vez que nós decidimos perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós decidimos perdoar os abusadores, aqueles, ó Deus, que nos fizeram mal. Nós decidimos perdoar aqueles que têm nos difamado, falado mentiras ao nosso respeito. Nós decidimos perdoar. Senhor, visita cada coração, cada alma, trazendo paz, trazendo, ó Deus, a alegria da salvação, trazendo, Senhor, a leveza. Pai, troca o fardo. Nós, ó Deus, lançamos aos teus pés toda a nossa ansiedade, todo o medo, nós lançamos aos teus pés. Toda falta de perdão nós lançamos aos teus pés e trocamos o fardo pelo teu, que é leve, pelo teu jugo, que é suave. Aleluia! Nós lançamos aos teus pés toda a ira, toda a mágoa, toda a raiva, e nós declaramos: Espírito Santo, nos ajuda a perdoar. Trata em cada coração, Pai, que possamos ser canal de cura a muitas vidas que ainda não te conhecem, que vão conhecer o Senhor mais tarde e estão passando por isso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós também clamamos pelas nossas crianças. Protege, Senhor, elas, Pai, nas escolas. Protege elas, Pai, dentro de casa, dentro do âmbito familiar. Quantas sofrem, mas nós clamamos, Senhor, por essas crianças. Senhor, envia anjos para proteger os nossos filhos, aonde eles forem, Pai. Em nome de Jesus, cobre os nossos filhos com o teu sangue, os guardando, os livrando, ó Deus, de todo mal. Ah, Paizinho, em nome de Jesus nós clamamos. Nós clamamos, Pai. Protege, Senhor, os nossos filhos. Protege-nos como mulheres. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que quantas passam por isso ainda depois de adultas. Em nome de Jesus, protege. Quebra, Senhor. Quebra esse mal. Vai destruindo as setas. Vai, Senhor, trazendo falência às armadilhas. Em nome de Jesus, cuida dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, Pai, esconde elas do homem mau. Senhor, em nome de Jesus, Pai, guarda, Senhor, as nossas vidas em Ti. Senhor, cura, Pai, em nome de Jesus, cura as vidas, cura os corações, alcança as famílias, as vidas. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, crendo que o Senhor está agindo, crendo que nada é em vão, mas tudo é para a Tua glória e que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a cada uma e compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que precisa de cura, que precisa perdoar. E Deus abençoe a cada um. Ore sempre pelos seus filhos.
ore sempre, né? Proteja eles sempre em oração, aonde eles forem. E fiquem atentos, porque às vezes o Senhor, eu creio que esse vídeo não é à toa, e às vezes o Senhor também está nos alertando para nós cuidarmos dos nossos filhos, ensinarmos eles sobre as coisas desse mundo, de uma forma que eles entendam, que eles sejam protegidos e sempre, né, proteger eles em oração. Amém? Que Deus abençoe a cada uma, que esse vídeo possa ser instrumento de cura na vida de alguém. Em nome de Jesus, Deus abençoe, uma ótima noite e um ótimo fim de semana.